Boa noite, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém. Convido você a se colocar de pé nesse momento, para darmos início ao nosso culto. Saúdo a todos também que acompanham online, que Deus abençoe, que a presença do Senhor venha encher o nosso coração, venha encher cada um que está na sua casa, amém. Aleluias. Convido você a abrir a tua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmo de número 63. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 63, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no Teu santuário, e vi o Teu poder e a Tua glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Eu Te louvarei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Amém. A palavra abençoada, amém, para a sua vida, em nome de Jesus. Temos vivido dias onde há uma escassez de chuva, né? Onde a terra está seca, está árida, altas temperaturas, né? Você vê as plantas, os animais, até mesmo nós, ansiando por uma chuva, amém? Que venha regar a terra, amém? Que venha amenizar a temperatura, amém? E assim o nosso coração, ele precisa ser diante de Deus como uma terra seca, como uma terra árida, que anseia pela chuva, que anseia pela presença de Deus, que anseia estar na presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu convido você a buscar por essa chuva, a buscar com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, que o nosso culto nós prestamos ao Senhor com o nosso entendimento, sim, amém? Orando, louvando a Deus, erguendo as nossas mãos, bendizendo o nome do Senhor. Você tem a oportunidade nessa noite de buscar a presença de Deus, de receber da chuva do Senhor sobre a tua vida, mas você precisa ser como uma terra que anseia pela chuva, como uma terra seca, amém? Ansiando pela chuva, clamando pela chuva, amém? Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, papai. Nós te damos bem-vindo, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Nós consagramos a ti o culto dessa noite, meu Pai. Consagramos a ti as nossas vidas, Pai. A palavra que será ministrada, os louvores, ó Pai. Em nome de Jesus, os dízimos, as ofertas, tudo que será ministrado aqui nessa noite, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja na direção de todas as coisas. E nós clamamos, ó Deus, pela Tua presença nesse lugar. Vem, Senhor, como uma chuva serôdia, como uma chuva temporã, meu Pai. Regar a cada coração que está seco, que está árido, meu Pai. Que está, ó Deus, clamando por uma chuva, meu Pai. Vem, Senhor, e toca, Senhor, com o Teu poder nessa noite, meu Pai. Que nenhum dos Teus filhos saia daqui da mesma maneira que chegou, meu Pai. Mas que possa ser tocado poderosamente pela Tua presença, meu Pai. Nós repreendemos nesse momento toda contrariedade, todo peso, todo jugo, todo fardo, todo cansaço, todo desânimo. Em nome de Jesus, que caia por terra agora toda seta, meu Pai, maligna, meu Pai, contrária, meu Pai, na mente do Teu povo. Seja quebrada agora em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo encontre liberdade no nosso meio, encontre liberdade nos corações, meu Pai. Que haja um derramar da Tua chuva, meu Pai, sobre os corações sedentos aqui nessa noite. Nós Te louvamos, ó Pai. Te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Alô? Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus pela tua vida, pela tua presença nessa noite, amém? Uma noite quente, mas eu creio que essa noite vai ser o sobrenatural do Senhor nesse culto, amém? Eu tenho uma palavra que está em 2 Coríntios 9:7. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pois Deus ama quem dá com alegria, amém? Irmãos, esse momento do culto é um dos momentos mais importantes que temos, amém? Mais alegres, porque nós estamos trazendo a nossa oferta, o nosso dízimo, demonstrando a nossa gratidão a Deus, amém? Então eu entendo que é um dos momentos mais importantes que temos. E você pode me perguntar se a oferta é só, vamos dizer, só o dinheiro e tudo aquilo que você faz em prol da obra, amém? Ela também é uma oferta ao Senhor. Ontem nós estávamos na cidade de Erval Seco, levando a palavra, e também é uma oferta, amém? Porque tudo aquilo que nós dedicamos, seja o nosso tempo ou seja uma carona para trazer um irmão para a igreja, nós estamos ofertando em prol da obra do Senhor, amém? Então você que trouxe o teu dízimo nessa noite, que trouxe a tua oferta, traga até a frente, traga até o altar, porque nós vamos orar, consagrar, porque Deus ama quem dá com alegria, amém? Vamos estar orando. Temos a chave Pix também, quem quiser ofertar, pode fazer a oferta pela chave Pix da igreja, amém? Prepara a tua oferta, teu dízimo, amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, por cada ofertante, Deus, por cada dizimista nesse momento, Deus. Estamos, Pai, consagrando, Pai, cada oferta, Pai, cada dízimo, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Pai, prosperando, Pai, cada irmão, Pai, que vai trazer, Pai, ao teu altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, o sobrenatural, Pai, a prosperidade do Senhor, Pai, sobre cada vida, Pai. Desce, Pai, com a tua proteção, Pai, sobre cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos, Pai, e te agradecemos, Deus, por toda a provisão. Em nome de Jesus, amém. Você que trouxe pode trazer ao altar. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Aos irmãos que eu não cumprimentei, sintam-se abraçados essa noite, sintam-se amados. Estamos na casa do Pai, e na casa do Pai nós temos liberdade. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você está preparada? Tem mais de Deus para você. Aleluia. Se você crê, amém. Glórias a ti, Jesus. Antes de dar início à palavra dessa noite, eu quero trazer alguns avisos. Nessa noite nós vamos ter cantina, vamos ter cachorro quente à venda. Então, após o encerramento desse culto, você pode ficar aqui conosco e ter um momento de comunhão. Amém? Fecha teus olhos. Comece a adorar o Senhor. Você que fala em línguas, comece a clamar a presença do Senhor. Ele está aqui essa noite. A sua presença é real. A sua presença é real nesse lugar. E você precisa se render. Você precisa abrir o teu coração. Não olhar mais para a pessoa que está do teu lado, mas olhar para Jesus. Porque Ele te esperava aqui essa noite. Ele já sabe aquilo que você veio pedir.
Ele conhece os teus problemas, as tuas angústias, as tuas dificuldades. E eu quero profetizar na tua vida que você vai sair diferente da maneira que você entrou aqui. Aleluias. Aleluias. Abra a tua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de número 23. Êxodo 2, lá no início da Bíblia. Êxodo 2, 23 em diante. Há uma palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Abra o teu coração, esteja sensível, esteja aberto para receber de Deus, porque Ele quer falar conosco. Amém? Êxodo 2, 23. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Amém? O seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Diga, monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus. Aleluias, louvado seja teu nome, Jesus. Queridos, a Bíblia, ela nos apresenta esse relato, e vai falar sobre o momento aonde Deus, ele chama Moisés, aonde Deus, então, ele começa o início do propósito que tinha para a vida de Moisés. Mas se nós olharmos toda essa trajetória e pararmos para refletir tudo o que aconteceu até este momento, nós vamos ver que o povo estava escravo, o povo era oprimido, o povo era maltratado, o povo era tratado sob uma pressão, sobre uma condição extrema. A Bíblia nos diz que o povo, ele crescia, quanto mais ele era oprimido, quanto mais ele era maltratado, mais ele crescia. Então o faraó daquela época
ele vê isso como um perigo. E se nós lermos alguns capítulos anteriores, ele vai dizer: olha, nós precisamos dar um jeito de oprimir esse povo, porque eles são um povo poderoso, e se haver alguma guerra, alguma coisa, eles podem se voltar, e eles podem nos destruir. Olha a visão, queridos, que o faraó havia sobre o povo. O povo era escravo, mas eles tinham medo, porque o povo era poderoso, era forte. Sabe, você já precisa começar a receber essa palavra essa noite, porque você é povo de Deus, você é homem de Deus, você é homem e mulher de Deus, e Deus te faz mais poderoso, mais poderosa do que as coisas dessa terra. Aleluias! O faraó olhava com medo. Ele tinha medo do povo de Deus. Então ele começa a pressionar. Ele começa a colocar mais jugo sobre o povo. É por isso, queridos, que muitas vezes nós passamos tantas dificuldades, porque o inimigo ele tem medo daquilo que Deus pode fazer na tua vida. E a Bíblia então ela diz que o faraó ele chega até o ponto de mandar matar todos os meninos. Todos nós sabemos deste relato bíblico, aonde os meninos eram então mortos, aonde a mãe de Moisés coloca Moisés num cesto de vime e larga no rio, e ele é encontrado pela filha do faraó e levado dentro do castelo, dentro dos aposentos, e lá ele é criado. Sabe, às vezes eu fico tentando entender Deus, porque Deus escondeu Moisés dentro da casa do seu inimigo. Aleluias! Sabe, Deus pode todas as coisas, queridos. Eu fico tentando imaginar como Deus é, a sabedoria de Deus, de pegar Moisés e colocar dentro da casa do seu pior inimigo, e lá ele foi criado da melhor maneira possível. Deus pode todas as coisas na tua vida, amém? Pode usar até aqueles que te perseguem para te abençoar. Mas, queridos, eu fiquei a meditar nesse texto, e algo me chamou a atenção. Por que matar os meninos? Você já parou para pensar nisso? Por que matar os meninos? A mão de obra era formada pelos homens. A mão de obra era formada pelos homens, porque precisava naquela época ter muita força, precisava carregar pedra. Todos nós sabemos que há tempos atrás nós não tínhamos as tecnologias de hoje, e tudo aquilo que foi construído no Egito foi construído através da mão do homem. Então eu fiquei pensando, por que esse rei, esse faraó, ele manda matar os meninos, se ele ia perder a mão de obra masculina, ele ia perder toda a força do homem? Vocês já pararam para pensar nisso? Para meditar nesse contexto? Por que matar os meninos? Então, queridos, eu parei e comecei a pensar. O faraó ele ia perder a mão de obra masculina. Está totalmente contra, porque se ele queria que o povo não fosse numeroso, ele deveria de tirar as mulheres. As meninas queriam nascer, porque a mulher ela gera vida, amém? Mas ele quis tirar os homens, e eu entendi o porquê. Porque se ele tirasse os homens, aquelas mulheres elas teriam que casar com os egípcios. Então, a partir daquele ponto nasceriam crianças que seriam não do povo de Deus, nem do povo do Egito, mas como uma mistura. Então o faraó teria o controle sobre eles a partir daquele momento. Vocês entendem isso? O faraó ele teria controle sobre eles a partir daquele momento que o povo fosse mesclado, que houvesse uma mistura no meio do povo. Vocês entendem isso? E vocês entendem que é isso que o diabo faz até hoje? Ele tenta dizer: olha, você não precisa ser totalmente santo, você não precisa ser totalmente puro, você não precisa ir na igreja todos os dias. Sabe, você pode misturar, você pode se misturar com as coisas do mundo, que não faz mal. É isso que o diabo usa, queridos. É isso que o diabo faz. Ele tenta se infiltrar nas famílias, nas casas, no mundo, usando essa tática.
querendo misturar as coisas. Queridos, não tem mistura com Deus. Deus é santo, Deus é puro. Deus pede que nós sejamos santos também. Sede santos como eu sou santo. Queridos, nós não podemos nos misturar com as coisas desse mundo. Essa era a tática daquele faraó, fazer uma mistura para ter um controle sobre eles. E isso é o diabo, ele faz até hoje. Ele tenta misturar todas as coisas. Ele tenta perverter os princípios de Deus. Ele se infiltra. E ele começa a mudar os pensamentos, as atitudes, os princípios. E não é isso que está acontecendo no mundo? Não é isso que o mundo está vivendo lá fora? A família tradicional criada por Deus, ela já não vale mais. Vocês estão entendendo isso essa noite? Queridos, não se misture com as coisas do mundo. Não deixe as coisas do mundo entrar na tua casa. Não deixe as coisas do mundo entrar na tua família. Não deixe as coisas do mundo entrarem nos teus filhos. Não aceite. Não aceite as leis do faraó. Não aceite as táticas do mundo que te tiram da presença de Deus, da santidade de Deus. Amém? Vocês estão aqui? Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele espera que nós sejamos um povo separado do resto do mundo. Quem é você essa noite? Não se misture com as coisas do mundo. Queridos, não aceite nada que é do mundo dentro da tua casa. Nem música mundana, nem filme mundano. Lá em casa nós, todas as vezes que a gente liga a televisão, a gente começa a ficar com nojo das coisas que passam. A gente começa a olhar as programações, os filmes, tudo que há, e a gente começa a ficar com nojo, queridos. Porque o que mais tem é perversão. O que mais tem é aquilo que tenta roubar a nossa mentalidade das coisas de Deus. E a gente começa então a desligar e não querer mais as contaminações do mundo. Porque muitas vezes nós estamos pagando para o mal entrar na nossa casa. Assim como Jonas pagou a sua passagem para entrar dentro daquele barco, aquele barco afundou. Muitas vezes nós estamos pagando coisas do mundo para entrarem na nossa casa. Aleluias. Queridos, Moisés passa 40 anos dentro do palácio. 40 anos sendo tratado como um príncipe. 40 anos tendo tudo aquilo que ele queria. Mas aquele não era o lugar dele. Então, Moisés passa 40 anos achando que ele era alguém, pensando que ele podia todas as coisas, pensando que ele tinha poder. 40 anos vivendo como um príncipe, mudou a sua mentalidade. Então Deus teve que tratar com Moisés. E nós vimos então Moisés cometendo um pecado terrível, fugindo para o deserto. Então agora Moisés, ele passa 40 anos no deserto de Midian, aprendendo que ele era um ninguém, que ele era um improvável, que a sua vida talvez a partir daquele momento não teria mais solução, e talvez ele teria que se contentar com aquilo que ele estava vivendo naquele momento, porque naquele momento ele passa a cuidar do rebanho do seu sogro de Jetro. Então Moisés, um homem que achava que era alguém, ele passa para um momento da sua vida que ele entende que ele não era ninguém. Mas quando Deus tem um plano, Deus tem um projeto, então Deus tem um encontro com Moisés, e ele continua então, e ele vive mais 40 anos, descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Aleluias! O que Deus pode fazer com o improvável, o que Deus pode fazer com aquele que já não tem mais esperança. Talvez você entrou aqui essa noite como um improvável. Talvez você entrou aqui essa noite sem esperança. Talvez você entrou aqui e está como Moisés, uma vida de lutas, de dificuldades. Talvez Moisés nesse momento, ele estava na pior fase da sua vida, cuidando de um rebanho que nem seu não era. Imagine-se as lutas na sua mente,
vivia num palácio e agora cuidava de um rebanho que nem seu não era. O rebanho era do seu sogro, mas Deus estava provando Moisés. Deus, eu creio, queridos, muitas vezes nos prova para saber aonde está o nosso pensamento, até aonde nós resistimos, até aonde nós temos fé, até aonde nós não largamos mão do arado. Deus muitas vezes está a nos provar, porque Ele quer nos usar. Aleluias! Então eu quero te dizer algo essa noite. Se tudo está difícil, tudo vai mudar. Se tudo está ruim, tudo vai mudar. Se tudo está complicado, tudo vai mudar. Porque essa noite você vai ter um encontro com Deus, e Ele vai mudar todas as coisas da tua vida, porque Ele tem um propósito para você. Você crê? Na pior situação da sua vida, cuidando de algo que nem seu não era, Deus teve um encontro com Moisés e mudou todas as coisas. Queridos, nos piores momentos da nossa vida é que Deus muda tudo. Amém? Talvez você está vivendo esse momento, e eu creio, Deus vai mudar todas as coisas. Moisés, ele estava levando o rebanho. A Bíblia diz que ele levava do Oriente para o monte de Deus. E eu creio que naquele dia Moisés, ele mudou a direção. Ele não levava mais agora o rebanho só pelo deserto, mas ele muda a direção. Ele começa a subir o monte de Deus. Ele sai do deserto para o monte de Deus. Ele muda o seu caminho. Ele muda a sua história. Talvez Deus hoje te atraiu até aqui para que você mude a tua história, para que você saia do teu deserto e comece a entrar no monte de Deus. Aleluias! Você crê? Deus mudou o percurso de Moisés, por ele sair do deserto e agora entra no monte de Deus. Quem aqui essa noite quer sair do deserto e entrar no monte de Deus? Aleluias! Deus vai fazer coisas grandes aqui essa noite, queridas. Moisés estava cuidando de um rebanho que não era seu, porque Deus estava tratando com ele. Talvez Deus está tratando contigo de várias formas e de várias maneiras, mas em nome de Jesus, essa noite é a noite de sair do deserto, essa noite de sair do tempo de treinamento, para começar a entrar no monte de Deus, na presença de Deus. Porque Moisés agora, ele ia descer daquele monte, e Deus ia dar um rebanho novo para ele, Deus ia dar um povo para ele liderar. Queridos, eu não sei que momento você está passando, mas essa é a noite de subir na presença de Deus e mudar todas as coisas. Já não é mais tempo de treinamento, mas é tempo de Deus colocar algo na tua vida, nas tuas mãos. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Ei, Senhor, entrega nessa noite, papai. Entrega nos teus filhos, Senhor, algo novo, para que eles saiam daqui, Senhor, e comecem a viver coisas novas. Eles começam, Senhor, viver o teu sobrenatural. Não mais, Senhor, dependentes das coisas dos outros, mas totalmente dependentes de Ti, Senhor. Dá algo novo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Moisés, ele sobe até o monte. Ele viu a sarça ardendo em chamas. A Bíblia diz que Moisés viu a sarça, mas a Bíblia me diz que havia um anjo lá. A sarça pegando fogo. Moisés vê a sarça, não vê o anjo. Talvez até hoje você não tenha visto que os anjos de Deus sempre estavam contigo, te acompanhando, que a presença de Deus, ela sempre era na tua vida. Moisés, ele viu e ele foi. Diga, ele viu, ele foi. Aleluias.
Sabe, Moisés, ele viu o sobrenatural de Deus. E ele vai então até o encontro, porque ele queria saber aquilo. O que era aquilo? Aquilo despertou um desejo no seu coração. E assim como eu disse, ele viu o fogo, ele viu a sarça, ele não viu o anjo, mas algo moveu ele. Aquilo era algo sobrenatural. Uma sarça queimando, mas ela estava ali. O fogo estava ali, mas ela não se consumia. Queridos, muitos têm visto as sarças de Deus ardendo. Muitos têm visto o sobrenatural de Deus, mas às vezes se afastam, não acreditam. Eu quero te dizer algo essa noite. Quando Deus te mostrar o seu sobrenatural, corra em sua direção. Não tenha medo, não tenha dúvida. Aleluias! Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: não duvide. Porque muitas pessoas, elas duvidam do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Elas veem, mas elas não acreditam. Moisés, ele viu, e ele foi ao encontro, porque ele queria saber o que era aquilo. Você precisa ter o desejo do teu coração, de conhecer mais de Deus, de ver o sobrenatural de Deus. Por isso essa noite, fecha teus olhos, queridos. Essa noite, em nome de Jesus, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus. Você vai começar a ver os anjos de Deus. Deus vai abrir os teus olhos. Você não vai somente a ver a sarça, você somente não vai ver o fogo, mas Deus vai começar a abrir os teus olhos espirituais. E você vai começar a ver a movimentação dos anjos, a movimentação de Deus. Deus vai dar mais para você, mas você precisa se entregar. Você precisa correr para a presença do Senhor. Quem recebe, aleluias, é só para quem quer. É só para quem quer ver, queridos. E queridos, eu tenho muitas vezes escutado as pessoas e visto as pessoas verem o sobrenatural de Deus, viverem o sobrenatural de Deus, mas é como se elas somente vissem, mas elas não conseguissem viver. Você está entendendo? É como se elas só vissem, elas conseguissem enxergar o sobrenatural de Deus, mas elas não conseguem entrar no sobrenatural de Deus. Por que a sarça estava queimando e não se consumia? Talvez essa é uma pergunta que nós faríamos. Como isso estava acontecendo? Como esse sobrenatural estava acontecendo? E talvez nossas maiores perguntas muitas vezes são: por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo ser feliz? Eu vejo o sobrenatural de Deus, eu sinto, mas é como se eu não entendesse. Por que as coisas não mudam na minha vida? Por que eu apenas vejo o sobrenatural, mas eu não vivo o sobrenatural? Por que isso? Sabe, queridos, e essa é uma pergunta que nós devemos de fazer a nós mesmos. Será que nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Ou nós estamos apenas vendo? E Deus então chama Moisés. Moisés viu, e Moisés vai em direção àquilo. E Deus chama Moisés então, porque Deus viu que Moisés vinha, porque Moisés estava se movendo em direção. Pode ler na tua Bíblia. Quando Moisés ele se move, Deus chama ele. Você não pegou. Quando Moisés se moveu em direção à sarça, Deus o chamou. Aleluias! Quando você se mover em direção ao sobrenatural, quando você querer o sobrenatural, Deus ele vai te chamar. Aleluias! Cutuca a pessoa bem forte aí do teu lado. Começa a te mover. Começa a te mover. Queridos, Deus espera que nós nos movemos em sua direção. Porque quando Moisés ele se move, Deus chama ele. Mas, queridos, todas as vezes que eu me mover na direção de Deus, eu preciso estar disposto a obedecer. Amém? E eu preciso estar disposto a mudar. E eu preciso estar disposto a deixar algumas coisas para trás. Quando Moisés se moveu, Deus o chamou.
e disse: Moisés, tira as sandálias, porque o solo aonde você pisar é santo. Querido, quando você se mover, Deus vai dar ordens. Quando você querer algo de Deus, quando você pedir algo para Deus, esteja disposto a mudar, esteja disposto a obedecer, e esteja disposto a deixar algumas coisas para trás. Deus tinha um caminho novo para Moisés, Deus tinha coisas novas para Moisés, uma nova direção. Mas então Deus diz: olha, Moisés, tira as sandálias, porque agora é solo santo, agora vai ser diferente. Agora, Moisés, você precisa estar disposto a se mover. Você precisa entender que, Moisés, você vai ter que ser santo, você vai ter que obedecer, porque quando você começar a entrar no sobrenatural, Deus vai pedir mudança na tua vida. Deus vai pedir mudanças, Deus vai pedir santidade. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e Deus chama Moisés. Moisés deixa as sandálias e entra no sobrenatural de Deus. Mas Deus diz: olha, Moisés, agora você vai ter que ser diferente. Então Deus começa a falar com Moisés. E queridos, a Bíblia diz que Moisés achou algumas desculpas. E Moisés diz para Deus: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para fazer isso que Tu estás pedindo? E muitas pessoas têm pedido, e muitas pessoas têm deixado o espírito de inferioridade dizerem a elas quem você é. Assim como Moisés disse: olha quem eu sou. Moisés estava num ambiente espiritual, vivendo o sobrenatural de Deus, mas ele não conseguiu entender quem ele era em Deus. Amém? Quem eu sou? Queridos, você é muito mais. Nunca mais diga quem eu sou. Eu sou um menorzinho, eu sou um pequenininho. Não, você em Deus é mais que vencedor, aleluias. Você em Deus pode todas as coisas. E Moisés, ele diz: olha quem eu sou. Aí ele diz: olha, mas eles não vão acreditar em mim. Eu não sei falar. Envia outro. Queridos, eu fico pensando, a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés, e eu fico pensando, e se Moisés retrocedesse e dissesse: Deus, eu não quero, e saísse daquele lugar, colocasse as suas sandálias e retrocedesse, o que seria, queridos? Moisés ia voltar ao deserto. Moisés ia retroceder na sua vida, ia voltar a cuidar das ovelhas do seu sogro. E Deus tinha um projeto de libertador para Moisés. E muitas vezes, queridos, as pessoas elas retrocedem. As pessoas elas retrocedem. Elas estão na presença de Deus, viveram o sobrenatural de Deus, já experimentaram o sobrenatural de Deus, o toque de Deus, viveram coisas em Deus, foram cheias do Espírito Santo, mas muitas vezes estão retrocedendo, estão voltando atrás, botando as suas sandálias, vivendo aquilo que viviam um dia, voltando atrás, retrocedendo, voltando aos desertos da vida. Sabe, queridos, estão achando desculpas. E Deus está dizendo: olha, há um ambiente de milagres para você. Eu tenho um plano para a tua vida. Eu tenho um projeto. Eu quero que você seja um libertador. Vocês estão aqui? Vou começar a pregar agora. Sabe, queridos, e muitas vezes Deus está nos chamar, e eu vejo pessoas retrocedendo muitas vezes, voltando a fazer as velhas coisas, voltando atrás, voltando ao deserto. E Deus está ali disposto a dar algo novo, tudo novo. Sabe, mesmo Moisés murmurando, Deus ele foi dizendo: não, olha, Moisés,
Quem sou eu? Você é escolhido, Moisés. Ah, mas eles não vão acreditar em mim. Não, então Deus faz que Moisés pegue o seu cajado e faça milagres com ele. Você está pegando essa palavra? Se eles não acreditarem, Deus vai te usar em milagres. Eu não sei falar. Então Deus disse: olha, eu vou mandar Arão. Olha, Senhor, mas eu não quero enviar outro. Não, é você mesmo. É você mesma que Deus quer usar, aleluia. É você mesmo, é você que está aqui essa noite, que Deus levanta como um libertador, que Deus chama para viver as coisas sobrenaturais, que Deus chama para viver a sarça queimando, que Deus chama para dar um novo caminho. E Deus diz para ti essa noite: deixa as coisas velhas para trás, tira as tuas sandálias, eu dou um novo caminho para ti. Ei, aleluias. Não volte ao deserto, queridos. Não retroceda. Deus tem coisas novas para cada um de nós, amém? Eu não sei como estou no horário. Aleluias. Queridos, e para encerrar, a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. O Senhor ouviu o clamor do seu povo. A Bíblia diz que os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quem tem aliança com Deus aqui essa noite? Quem tem aliança com Deus aqui essa noite? Ei, queridos, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido, o clamor do seu povo, porque o povo estava sendo oprimido, o povo estava sendo tratado como um escravo, sabe? E o clamor chegou até Deus, e a Bíblia diz que Deus desceu. Ei, o teu clamor, queridos, ele tem poder. O clamor do povo de Deus diz que fez Deus descer, fazer a sarça queimar e falar com Moisés. Mas o povo estava lá no Egito e Moisés estava lá em Midian. A distância era grande, mas não impediu o mover de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas o teu clamor, a tua oração, o teu pedido, ele tem poder. Aleluia! Enquanto você clama aqui, Deus está se movendo lá na tua casa. Enquanto você clama aqui, Deus está se movendo lá no teu trabalho. Enquanto você clama aqui, Deus está se movendo sobre os teus filhos. Enquanto você clama aqui, Deus está se movendo nos hospitais. Enquanto você clama aqui, Deus está se movendo. O teu clamor tem poder. Será que Deus ouviu o teu clamor já hoje? Ei, queridos, um gemido, um clamor, ele tem poder. E talvez você não faça nem ideia que talvez pessoas estão clamando, pedindo a Deus uma palavra, uma direção. E Deus te trouxe aqui essa noite e te levanta como um libertador. Deus te traz aqui essa noite para você entrar no sobrenatural, para você ver a sarça queimando, para você andar por novos caminhos. Porque quando Moisés desceu daquele monte, ele entregou aquele rebanho para o seu sogro. Ele disse: eu vou descer para o Egito, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Deus me deu algo para fazer. Você vai sair aqui dessa noite e você vai deixar todas as coisas para trás, porque Deus tem coisas novas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aleluias! O teu clamor tem poder. E Moisés então ele vai, ele desce ao Egito, e nós sabemos o que aconteceu lá. O poder de Deus se movendo naquele lugar. Aleluias. A equipe de louvor aqui, por favor.
pés. Se coloca de pé. Você que quer viver algo novo. Você que quer entrar no sobrenatural de Deus. Você que essa noite chegou aqui e tem clamor para apresentar a Deus. Sabe, queridos, eu aprendo que quando a gente clama a Deus, Ele se move. E eu quero orar por você essa noite que tem um clamor para apresentar a Deus. E nós vamos clamar e o Senhor vai se mover. Eu quero orar por você que quer entrar no sobrenatural de Deus. Você não quer mais só ver. Moisés, ele viu a sarça, ele não viu os anjos. Você que quer entrar no sobrenatural de Deus, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava lá, Deus estava lá, e Moisés ele teve que chegar mais perto. Ei, você precisa chegar mais perto de Deus essa noite. Você que quer chegar mais perto de Deus essa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que quer andar por novos caminhos.